Nós estamos num nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil. Prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 versus aceleração do projeto que cria o Renda Brasil, o novo Bolsa Família do governo Bolsonaro. É esse o dilema que vive neste momento a equipe econômica. O ministro Paulo Guedes quer agilizar a criação do novo programa de renda mínima federal, preocupado com o efeito que uma eventual nova prorrogação do auxílio de R$ 600 possa causar aos cofres públicos. No entanto, tem um problema. Mesmo com um possível envio do projeto do Renda Brasil ao Congresso até agosto, a equipe econômica não acredita na aprovação da proposta até setembro, quando começa a acabar o auxílio emergencial para parte dos beneficiários. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos vou conversar sobre essa preocupação da equipe econômica e também sobre o programa Renda Brasil com a Jéssica Santana, ela que é editora da Gazeta do Povo em Brasília. Bom, Jéssica, para a gente começar, o que vai ser exatamente o programa Renda Brasil? É um novo Bolsa Família, Jéssica? Mas o Renda Brasil ele vai ser o programa de renda mínima do governo Bolsonaro. Esse programa vai substituir o Bolsa Família, o auxílio emergencial e algumas outras políticas sociais consideradas ineficientes pelo governo. Estão em estudo aí para extinção ou redução o abono salarial, o seguro-defeso, o salário família e o farmácia popular. Então, resumindo, o Renda Brasil ele vai ser a unificação aí de vários programas sociais que existem hoje, incluindo o Bolsa Família. Da mesma forma que o Bolsa Família foi uma concentração e focalização de programas sociais, existiu o Bolsa Escola, o Vale Transporte, o Vale Refeição, juntaram isso tudo e viram um Bolsa Família. Nós agora vamos juntar bônus salarial, Bolsa Família, 2 ou 3 programas focalizados e vamos criar o Renda Brasil. E ele vai ser, então, acima do Bolsa Família. Qual que é o objetivo do governo ao fazer essa unificação, É sobrar dinheiro aí para bancar o Renda Brasil, que vai ser, podemos dizer também, um Bolsa Família maior, Um Bolsa Família que vai abranger mais gente, O Renda Brasil, Márcio, ele vai ter como público-alvo os brasileiros que hoje recebem o Bolsa Família, aí cerca de 20 milhões de pessoas, e mais também a parcela aí de baixa renda e sem emprego da população que está recebendo o auxílio emergencial. Dados preliminares aí do governo estimam que cerca de 30 milhões de pessoas vão receber o Renda Brasil. Pensando agora nesses milhões de brasileiros que vão tentar reingressar no mercado de trabalho, nós criamos, então, 2 universos. Um é para aterrissar de volta o auxílio emergencial, que era 600, vai começar a descer, e isso nós chamamos de Renda Brasil. É uma renda básica. E como vai funcionar, O Renda Brasil aí vai ter um benefício que vai ser pago mensalmente aí a essas pessoas, a essas famílias. E a tendência é que o valor desse benefício seja maior do que é o valor hoje pago pelo Bolsa Família. Em média, as famílias aí que recebem o Bolsa Família recebem R$ 200 por mês. Então, o Renda Brasil deve ter um valor um pouco maior, mas não tão grande, não tão alto como os R$ 600 aí, por exemplo, do auxílio emergencial que está sendo pago aí aos trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus. Então, entre 1.000, que era o salário mínimo, e R$ 200 cá embaixo, que era a Bolsa Família, existia aí milhões de pessoas sem que nós os enxergássemos. O Renda Brasil, claro, também tem esse aspecto político aí de ser uma marca, do governo atual, do governo Bolsonaro, e desvincular um pouco do Bolsa Família, que é uma marca muito ligada a gestões petistas no governo federal. Como o Paulo Guedes diz, que são mais 2 prestações, e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível, obviamente sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida. Agora, Jéssica, por que o ministro Paulo Guedes quer acelerar o envio da proposta do Renda Brasil ao Congresso, hein? O ministro Paulo Guedes ele quer enviar o Renda Brasil para o Congresso até agosto, Porque esse programa ele vai substituir o auxílio emergencial que está sendo pago aí
para trabalhadores informais e desempregados, aí sendo pagos no valor de R$600 por mês, né? E por que ele quer acelerar e enviar já em agosto, né, mês que vem aí, né, Márcio, para o Congresso? Porque o governo vai sendo muito pressionado para prorrogar o auxílio emergencial mais uma vez. A gente pode lembrar que o auxílio emergencial foi criado lá em abril para ser pago durante 3 parcelas. O governo já teve que prorrogar o auxílio emergencial por mais 2 parcelas. Então, agora serão 5 parcelas do auxílio emergencial. E lideranças parlamentares informaram ao governo que, enquanto não houver uma definição aí sobre esse novo programa de renda mínima do governo Bolsonaro, o auxílio emergencial terá de continuar a ser pago pelo governo. Se o governo não tomar essa iniciativa aí de resolver essa questão da renda mínima, a tendência é que o próprio Congresso aí, digamos, passe por cima aí da iniciativa do Executivo e aprove um projeto prorrogando o auxílio emergencial até o final do ano. E o governo quer evitar isso, porque o auxílio emergencial tem um custo muito elevado. O auxílio emergencial é de R$600 por mês. O governo quer aprovar um programa de renda mínima chamado Renda Brasil, que vai ter um valor muito menor do que esses R$600. Vai ser maior do que 200, mas menor do que 300. Vai ter um custo fiscal um custo fiscal menor e também vai substituir outras políticas sociais. Então, é um programa muito menos ambicioso que o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é um programa muito caro que não dá para o governo manter ao longo dos anos. Então, o governo quer aprovar o Renda Brasil rápido, ele está cético quanto a isso, quanto a possibilidade de aprovar rápido, mas ele quer fazer a sua parte, enviar essa proposta para que realmente ele possa acabar de uma vez com o auxílio emergencial. Não tem como. Se fosse possível, gostaria de gastar. Mas se nós nos endividarmos muito, a gente extrapola a nossa capacidade de endividamento. Pois é, daqui a pouco eu quero falar mais sobre essa questão aí do custo, né? Tanto do auxílio emergencial para os cofres públicos, quanto pode custar esse novo Bolsa Família aí. Mas antes, ainda sobre a questão do envio da proposta, né, Jéssica? Tem um detalhe que, além da preocupação do governo em enviar rapidamente, aí, fazer a sua parte, como você disse, enviar para o Congresso rápido, tem a preocupação com a própria discussão no Congresso. Essa discussão que pode ser longa aí entre os parlamentares, né? A tendência é que seja essa mesma, uma discussão longa. Por quê? Porque o Renda Brasil ele vai ter que ser proposto aí pelo governo através de uma PEC, né, que é a proposta de emenda à Constituição. E a gente lembra que a PEC, né, ela demanda a aprovação aí de 3/5 dos parlamentares em 2 turnos de votação na Câmara e no Senado. Uma PEC aí é a proposta que tem um tempo de tramitação mais longo aí no Congresso, né? E aí o ouvinte pode estar perguntando, mas então por que o governo não envia via projeto de lei? Porque a gente volta ao começo da conversa, né? O governo ele quer unificar programas que hoje já existem, políticas sociais que o governo considera ineficientes, e transformar elas, pegar o dinheiro delas e transformar no Renda Brasil. E como uma dessas políticas o governo quer mexer, quer acabar ou diminuir, uma dessas políticas é o abono salarial. E o abono salarial está previsto na Constituição, Márcio. Então, para mexer na Constituição, o governo realmente precisa enviar uma PEC. E essa tendência que o Renda Brasil seja proposto através de uma PEC. E uma PEC tem uma tramitação mais longa. E com isso, Márcio, há também o temor na equipe econômica que as discussões sobre o Renda Brasil se arrastem por meses, ao longo de 2021, e que cresça a corrente de parlamentares favoráveis a tornar o auxílio emergencial de R$600 uma política permanente, o que, segundo a equipe econômica, é inviável aí fiscalmente. Agora, o auxílio emergencial tem um limite, a gente não consegue pagar por muito tempo um montante como esse. Para a gente ter efeitos de comparação, quanto custa o auxílio emergencial que está sendo pago hoje e esse novo programa pode custar quanto, hein? Vamos trazer alguns números aí para mostrar realmente o custo do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, ele é um programa muito elevado, né? Ele custa cerca aí de 50 bilhões de reais aos cofres públicos por mês, né? Aí, para efeito de comparação, né, o orçamento do Bolsa Família para todo o ano de 2020 é de 32 bilhões de reais, enquanto um único mês do auxílio emergencial custa 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais um mês de auxílio emergencial e um ano do Bolsa Família custa 32 bilhões de reais. É um programa que está... por que o auxílio emergencial ele é muito elevado, ele é muito caro? Porque, primeiro, ele pega muita gente. Segundo a Caixa Econômica Federal, 65 milhões aí de pessoas estão recebendo auxílio emergencial, e porque ele paga um benefício muito elevado, R$600. Pode parecer
pouco, né, não chega a ser um salário mínimo, mas se comparar com o Bolsa Família, as famílias, né, que recebem aí o Bolsa Família recebem em média R$ 200. Então, por isso que o auxílio emergencial é muito mais elevado, porque ele pega muito mais gente que no Bolsa Família. Em média, as pessoas que recebem Bolsa Família recebem R$ 200 por mês e são em torno de 19 milhões, 20 milhões de pessoas, enquanto o auxílio emergencial são 65 milhões de pessoas que recebem R$ 600 por mês. E um outro dado aí, mais algum número a gente trazer para o ouvinte, Márcio, o governo já gastou 135 bilhões de reais com o pagamento do auxílio emergencial. E com a quarta e quinta parcela aí que vão ser pagas, nas parcelas extras que vão ser pagas, a previsão é que o custo total do auxílio emergencial chegue a 255 bilhões de reais neste ano. Bom, Jéssica, sobre o Renda Brasil, hein? De onde vai vir o dinheiro para pagar os beneficiários desse futuro programa aí social, programa de renda mínima do governo? Basicamente de duas partes, né? Primeiro, o governo vai fazer essa revisão aí dos programas que existem hoje, né, das políticas sociais que o governo considera ineficientes. Então, a tendência é que o governo acabe ou reduza ao máximo para que sobre dinheiro para o Renda Brasil. Então, como eu comentei no começo aí do podcast, Márcio, abono salarial, seguro-defesa, salário família e farmácia popular. E também vai vir do próprio Bolsa Família, porque a ideia do governo é acabar com o Bolsa Família, entre aspas, substituir o Bolsa Família pelo Renda Brasil. Então, esses 30 bilhões de reais do Bolsa Família vão para o Renda Brasil, mais o dinheiro que o governo gasta hoje com o abono, com o seguro-defesa, com o salário família. E o governo também está pensando em bancar o Renda Brasil, mas com aquele imposto sobre transações comerciais, uma espécie de CPMF digital. O governo não gosta muito de que a gente use esse termo, que a gente diz que não é uma CPMF, mas é como se fosse uma versão digital da CPMF, que o governo deve propor aí na reforma tributária. A gente lembra que o governo já enviou a primeira fase da sua reforma tributária, mas que a reforma tributária que o governo vai propor ao Congresso tem 4 fases. E a quarta fase aí é um imposto sobre transações comerciais digitais. E aí parte do dinheiro que o governo vai arrecadar com esse imposto, né, caso ele realmente passe pelo Congresso e seja implementado, esse valor que o governo vai arrecadar pode também ajudar a bancar o Renda Brasil. Que nesses 60 dias haja essa organização de retorno seguro ao trabalho e depois entramos, então, numa fase, finalmente, de decolarmos novamente. Bom, para a gente fechar, Jéssica, voltando aqui ao auxílio emergencial, né? Tem uma coisa que é importante. É fato que ele é vital para muita gente que o recebe nesse momento. A gente está vendo a crise, né, da questão da pandemia, mas também é importante para o governo. Afinal, tem ajudado, por exemplo, a manter a popularidade do governo Bolsonaro. De qualquer maneira, não é uma política com a qual o ministro Paulo Guedes, assim, sinta-se, vamos dizer, tranquilo, né? Tanto que ele chegou a propor uma espécie de faseamento do pagamento dessas parcelas mais recentes, né? O que era exatamente isso? Pois é, porque por que a equipe econômica, entre aspas, é contra o auxílio emergencial? Na verdade, o temor dela é que o auxílio emergencial acabe virando uma política permanente, o governo tem que pagar para sempre os R$ 600, porque como você falou, né, Márcio, o auxílio tem ajudado muitas famílias. Podemos citar aqui as famílias que recebiam Bolsa Família, elas estavam recebendo R$ 200. Com o auxílio, elas passaram a receber R$ 600. Isso é um ganho de renda para muitas famílias. Então, só que, como a gente comentou aqui nessa edição do podcast, mais dos 15 minutos, o auxílio é uma política muito cara. O governo não tem como manter pagando esse auxílio por muito tempo. Por exemplo, neste ano, a previsão é que a dívida pública alcance quase 100% do PIB até o fim do ano, muito por causa aí do pagamento das medidas, né, do auxílio emergencial e de outras medidas que o governo tem tomado para combater aí os efeitos do coronavírus na economia. Então, fiscalmente, não tem como o governo manter o auxílio. E o ministro Paulo Guedes, ele propôs aí uma espécie de faseamento para pagar a quarta e quinta parcela, que são as parcelas extras que o governo teve que prorrogar. Por que ele propôs esse faseamento? Para justamente evitar que novas prorrogações tenham que ser feitas, né? Qual era a ideia do ministro? A ideia do ministro, por exemplo, é pagar a quarta parcela não em uma parcela cheia de R$ 600, e sim pagar R$ 500 no começo do mês, R$ 100 no final do mês. Aí na quinta parcela e última parcela, a ideia é pagar R$ 300 e depois R$ 300. Porque na cabeça do ministro Paulo Guedes, isso daria a sensação que o auxílio duraria mais tempo. E aí com isso, o governo ia evitar uma segunda nova prorrogação aí do auxílio emergencial e também ia dar mais tempo para o governo enviar o Renda Brasil ao Congresso.
Só que a Caixa avisou o governo que isso seria de difícil operacionalização, né? Até para explicar já é difícil, imagine conseguir pagar, são 2 parcelas que seriam pagas em 4. Então já é até difícil para entender, imagine para a Caixa conseguir pagar isso. Então a pessoa da Caixa realmente foi pagar a 4ª e a 5ª parcela, que são as parcelas extras, cheias como vinha ocorrendo. Abriu a 4ª parcela, paga R$600, abriu a 5ª parcela, paga R$600. Essa tem sido o pagamento que tem sido feito aí para os beneficiários do auxílio emergencial. Vale lembrar que esse auxílio emergencial, Márcio, ele acaba mais ou menos ali a partir de setembro para muitas pessoas, né? A 5ª parcela e última parcela vai ser paga em setembro, por isso o governo já vem sendo pressionado aí pelo Congresso para saber, vai prorrogar o auxílio emergencial de novo ou não, ou vamos conseguir aprovar o Renda Brasil a tempo. Essa é a discussão aí que vai rondar um pouco o Congresso nesse segundo semestre, Márcio. E é o dilema do governo e da equipe econômica. Jéssica Santana, editora da Gazeta do Povo em Brasília. Obrigado, Jéssica. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Está terminando mais um episódio aqui do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!